Oi, pessoal, tudo bem? Todos me ouvindo? Vamos lá? Então, nós vamos falar hoje sobre lesão celular de um apanhado geral. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos lá? Lesão celular é tudo aquilo que ocorre na intimidade dos tecidos nas células. Então, vamos lá. A lesão celular ocorre toda vez que eu tenho algo de maneira geralmente patológica ou de maneira até fisiológica em algumas situações, que acabam fazendo com que o estresse de tolerância da célula seja maior do que ela suporta. Até esse limite de suportabilidade contra essas agressões, essas intensas injúrias, mesmo fisiológicas algumas vezes, promovem um certo fator de adaptação das células. Então, as células se adaptam quanto a isso, transformando as suas características, muitas vezes morfológicas, e às vezes até características internas, ok? Isso é o que nós chamamos de adaptação celular. A homeostase, o equilíbrio está mantido. A partir do momento que este equilíbrio é rompido, eu tenho uma lesão celular. Eventos acontecem na célula. O seu funcionamento começa a ser questionável. Perfeito. O que vai acontecer? Vai acontecer que, ultrapassados esses limites de adaptação celular, eu acabo tendo uma lesão celular. Lesão celular pode ser de dois tipos: reversível e irreversível. O que é lesão celular reversível? Eu retirando a causa, volta à normalidade. Lesão irreversível, eu não retirando o agente etiológico, o agente injuriante, ela não volta ao seu estado de normalidade, ok? Então, esse esquema dá para a gente dar uma olhadinha legal, que nós temos aqui uma célula normal que pode sofrer adaptação, e quando ela ultrapassa a sua capacidade de adaptação, ela tem uma lesão celular reversível, e se removido esse agente causal, ela volta à sua normalidade. Mas se essa lesão tiver um agente que continua na sua intensidade progressivamente, eu levo a célula a uma lesão celular irreversível. Lesão celular, morte celular, parada de funções metabólicas. Eu tenho dois tipos de morte celular: a necrose e a apoptose. Qual é a diferença das duas? A apoptose é aquela morte celular natural. A célula, o tecido, a vida humana tem um tempo de vida, ok? Então, é a morte programada, ok? Eu tenho geralmente nem sempre um estímulo, mas muitas vezes um estímulo fisiológico normal da vida, pelo cansaço, pelo trabalho, e algumas vezes algum tipo de patologia que leva à apoptose, morte natural. A necrose não. A célula viveria mais, mas em compensação, ela agora acaba tendo problemas de sobrevivência, perfeito? Então, o que acontece? Acontece o seguinte: acontece que nós estamos diante de uma situação em que a célula está sendo injuriada, o tecido está sendo injuriado. Perfeito? Ok? Para ela voltar ao normal, eliminando essa causa, ok? Eu tenho o quê? A compatibilidade para que isso ocorra. O que é essa compatibilidade? Essa lesão celular reversível ocorrem lesões dentro da célula, onde vai alterar primeiro a bioquímica celular. E eu falo em lesão celular, alteração na bioquímica celular,
que vai me levar ao acúmulo de determinadas substâncias no interior das células. Então, as células começam a acumular no seu interior substâncias. Ponto. O que acontece? Normalmente, quase todos os tipos de lesão celular reversível têm o acúmulo de água, mais alguma outra substância, e aí recebem denominações especiais. Veja nesse esquema, então, aqui. Uma célula sofreu agressão, há uma tentativa de desequilíbrio, se consegue se manter esse equilíbrio, adapta-se à adaptação celular. Não consegue manter o equilíbrio, lesiona a célula. Reversível, volta à normalidade. Irreversível, morte celular. O que eu tenho? Alteração bioquímica primeiro. Então, eu vou ter a inibição de determinadas enzimas para digerir determinados substratos, ok? E aí o que acontece? Esses substratos ficam acumulados dentro da célula. Muitas vezes, essa alteração na bioquímica da célula leva a enzimas terem a sua alteração no seu funcionamento. E aí eu tenho uma alteração na produção, na síntese de substâncias, que levam ao acúmulo de substâncias ou à formação de substâncias anômalas. As degenerações, como são chamadas as lesões celulares reversíveis também, são classificadas de acordo com o acúmulo de substâncias, ok? Então, veja, todas elas vão acumular água. Se for só água e eletrólitos, eu chamo isso de degeneração hidrópica. Se for acúmulo de água e proteínas, eu chamo essa lesão celular irreversível de degeneração hialina. Se eu tiver acúmulo de gordura, lipídios, eu vou chamar de esteatose. Se houver um acúmulo de carboidratos, eu chamo isso de glicogenose. Ok? São denominações especiais para as lesões celulares irreversíveis que acumulam substâncias no seu interior. Perfeito? Aqui está voltando tudo. Vamos lá. Aí. Então, veja, uma lesão celular, microscopicamente falando, nós observamos, tá certo, que há uma falha nas bombas de íons que regulam a entrada e saída de substâncias aonde? Lá na membrana citoplasmática. Então, aquela água que está fora da célula começa a se acumular dentro da célula. Essa degeneração, onde há acúmulo de água somente, também é chamada de tumefação celular. Tumefação celular, perfeito? Veja, degeneração hidrópica ou tumefação celular, tá certo? É o acúmulo de água na célula. Então, caracteriza-se ter água mais do que o normal acumulada no citoplasma. E o comprometimento para que isso ocorra é nos íons que controlam, que regulam a entrada de substâncias dentro e fora das células. Então, há uma desregulação da bomba de sódio e potássio, perfeito? Eu estou indo para trás aqui, tá? Então, aqui, mecanismos que levam à tumefação celular ou à degeneração hidrópica, ao acúmulo de água na lesão celular reversível, ok? Então, veja, pela retenção de sódio e potássio, gerando essa alteração na bomba de sódio e potássio pelo agressor, há o quê? Uma diferença de pressão osmótica intracelular, isso puxa água, puxa cloro, puxa sódio, cloreto de sódio. Há uma entrada de água anormal na célula, entra mais do que sai. A célula, então, fica cheia de água. Então, eu tenho uma expansão da célula. Perfeito? Tá certo? Isso eu chamo de degeneração hidrópica ou tumefação celular. Uma lesão celular irreversível é quando esse agente etiológico não consegue, mesmo removendo esse agente causal, voltar à sua normalidade. A célula não volta à sua normalidade. Há uma parada nas suas funções metabólicas, morte celular, ok? Não adianta agora eu tirar
o agente causador, porque isso não vai voltar ao normal. Então, lesão celular irreversível é a mesma coisa, é sinônimo de morte celular. É a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? A necrose são, na verdade, alterações que ocorrem após a morte celular. Ou seja, eu tenho parada de função metabólica, morte celular. Eventos que ocorrem pós-morte celular. Isso eu chamo de necrose. Se for causada por um agente patológico, se for causado por um agente fisiológico ou, eventualmente, um patológico de baixa intensidade, eu tenho a chamada apoptose. Um exemplo clássico disso é uma pessoa que sofreu um infarto do miocárdio e, nas células do miocárdio, os miócitos, contém uma certa enzima, creatina quinase, CK. Ora, quando eu tenho um infarto, é a morte de algumas células do miocárdio, essas células sofrem um processo de morte celular, sofrem um processo de necrose e a membrana acaba se rompendo. E essas enzimas acabam saindo e indo para o meio externo, ganhando a corrente de circulação. O que acontece, gente? Acontece que eu não vou detectar essas enzimas 1 hora, 2 horas, 3 horas depois. Às vezes leva 48 horas para se detectar a presença dessas enzimas em níveis elevados. Isto quer dizer que essa enzima que está dentro dos miócitos, células do miocárdio, foram liberadas e estão em maior número. E assim, o que acontece? Acontece que é detectado com essa presença dessa substância no sangue o infarto do miocárdio. Eu estou aqui falando com o Alessandro que ele não está conseguindo entrar. Então, eu tenho uma série de eventos onde a ativação de algumas enzimas, como estaína, reinase, DNase, glicosidases, acabam sendo ativadas. E isso promove que essas enzimas atuem no meio intracelular e a célula morta é substituída agora não por aquele quadro característico das determinadas células, mas por figuras de mielina, tá certo? Que serão fagocitadas. Então, toda uma alteração intracelular acaba ocorrendo, perfeito? Uma diferença nesse slide dá para se perceber a diferença entre necrose e apoptose. Eu tenho alterações, e alterações sensíveis, alterações importantes, onde na apoptose, por exemplo, ao lado direito, eu tenho a formação de corpúsculos apoptóticos. A célula vai formando pequenos corpúsculos. Já na necrose, há uma desintegração de todas as organelas intracelulares. Essa é uma das diferenças principais, ok? Na necrose, nesse esquema que a gente está vendo aqui, eu tenho fagocitose por enzimas dos lisossomos, por exemplo. E na apoptose, são os fagócitos que vão digerir esses fragmentos de células da apoptose, esses corpos apoptóticos. Essa é a grande diferença, perfeito? Aqui nesse quadro a gente vê alguma diferença muito básica entre apoptose e necrose. Então, veja, o estímulo, geralmente o estímulo para a apoptose é fisiológico, eventualmente patológico de baixa intensidade. Na necrose celular, é sempre patológico. É sempre patológico. Quanto à ocorrência, normalmente a apoptose ocorre em uma célula ou outra de um determinado órgão ou tecido, porque se todas as células morrerem ao mesmo tempo, o tecido órgão vai à falência, obviamente. Já na necrose, não é uma ou outra célula isoladamente que vai sofrendo essa morte. Essa morte celular ocorre na necrose, né, quando um grupo de células é afetada num determinado tecido, num determinado
órgão, ok? E é sempre uma consequência de uma lesão celular, que foi severa. Tanto foi severa que parou as funções metabólicas dessa célula. E agora, mesmo retirando todo esse agente causador, ela não volta à sua normalidade. Quanto à reversibilidade, removendo-se a causa. Não, as duas, tanto a apoptose quanto a necrose celular, são irreversíveis. Não voltam à sua normalidade. Perfeito? Aqui um outro caso para vocês lerem com mais calma depois. Isso daqui será postado no Google Classes, fica tranquilo, será postado na plataforma AVA, tá? Sem problema. A diferença na morfologia, na necrose, eu tenho perda da integridade da membrana citoplasmática. Na apoptose, eu não tenho. Na apoptose, eu tenho agregação junto à cromatina lá do DNA no núcleo e elas ficam mais marginalizadas, à periferia do núcleo. Na necrose, eu tenho o quê? Outras características do núcleo. Uma condensação de maneira mais uniforme até a desintegração total desse núcleo. Bioquimicamente falando, a necrose não requer energia. Olha que interessante. Mas a apoptose, para formar os corpos apoptóticos e parar as suas funções metabólicas, precisa, sim, de ATP, precisa de energia. Então, eu tenho gasto de energia na morte programada, na apoptose. Ok? Fisiologicamente falando, como eu disse anteriormente, na necrose, são grupos de células de um mesmo tecido. Na apoptose, tem células individuais tendo a formação de corpos apoptóticos e parada de sua função metabólica. Ok? Essas são as diferenças básicas. Tá? Ora, o que vai acontecer nos fenômenos pós-morte? Vai acontecer alterações na forma do núcleo. Então, eu tenho alterações do núcleo. O núcleo pode ficar num negócio que nós chamamos de picnose. O núcleo se contrai, então ele fica menor. O núcleo pode se fragmentar, se quebrar, cariorrexia ou cariorrexis. Ou ele pode simplesmente se desintegrar totalmente e eu não observar ao microscópio mais o núcleo. Cariólise. Ok? Essas são as três situações que eu observo e que me indicam o quê? Me indicam morte e necrose celular, obviamente. Perfeito? Então, ó, a degeneração nuclear pode ser cariorrexia, dissolução da cromatina, quebra-se em fragmentos. Picnose, o núcleo se condensa e fica menor. Cariólise, há uma dissolução total da cromatina no núcleo, então o núcleo desaparece. Lembrando que toda célula tem núcleo, exceto uma, hemácia. Hemácia é a única célula viva que não tem núcleo. Perfeito? Então, aqui, esquematicamente, dá para a gente ver as alterações microscópicas que me caracterizam a morte celular e os eventos pós-morte, necrose celular. Picnose, cariorrexia e cariólise. Perfeito? Aqui, mostrando exatamente um quadro onde o patologista vê essas alterações, perfeito? Ok? Veja, nós temos tipos de necrose, de acordo com o que ocorre pós-morte dessa célula. Nós temos, basicamente, necrose de coagulação, a necrose de liquefação, necrose fibrinoide, gangrenosa e necrose gordurosa. Perfeito. Então, vamos lá. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. Geralmente, a necrose por liquefação é devido a um agente biológico, normalmente uma bactéria, tá certo? Eventualmente vírus, pode ser também, mas um agente biológico, ou então por falta de oxigênio, isquemia, hipóxia, ok? Essas células mortas provocadas pelas bactérias e ou pela falta de oxigênio, tá certo? Essas células mortas
são fagocitadas. A digestão desse tecido necrosado resultará em uma massa que a gente chama de amorfa, ok? Ora, geralmente ela é composta por quê? Por pus. Quem é que forma pus? Bactéria. Bactéria forma uma secreção pela sua agressão, pela sua desintegração, em que eu chamo de pus, ok? A necrose gordurosa é quando eu tenho o acúmulo de tecido de gordura no pós-morte de uma célula. Isso geralmente acontece no fígado. A necrose por coagulação é onde a forma daquela célula, a forma daquele tecido, ela é preservada. Mas por dentro está tudo alterado, está tudo desnaturado. Então, o que acontece? Ele tem uma estrutura, um arcabouço, onde parece estar normal, mas por dentro está tudo sendo necrosado, ok? Isso é a necrose de liquefação. A necrose caseosa é uma combinação da necrose de coagulação, a massa externa fica preservada, e há acúmulo de líquido purulento, necrose por liquefação, onde geralmente eu tenho uma falta de oxigênio nessa região. Aqui o que nós chamamos de necrose gangrenosa é uma morte do tecido, morte das células, onde eu tenho a gangrena, a ação de substâncias bacterianas. E isso faz com que esta necrose caminhe por todo o organismo, provocando a disseminação de micro-organismos, o que nós chamamos de septicemia. Esta necrose tecidual, como vocês veem na foto, que tem uma infecção, necrose gangrenosa, está gangrenado, isso é um fator que leva, por exemplo, nesse indivíduo, a ter a não continuidade desse processo para não disseminar o processo infeccioso dessa região. Então, nesse caso aqui, se faz a amputação do membro inferior desse indivíduo, ok? Para não se promover uma disseminação disso tudo, ok? Aqui um esquema bem geral de tudo aquilo que a gente falou, tá certo? Onde a célula normal tem uma adaptação, ou então ela tem uma lesão celular reversível, a homeostase é quebrada nas lesões celulares reversíveis ou irreversíveis, tá certo? E essa morte por agressão leva a morte celular, necrose, eventos pós-morte. Ou então, quando é uma morte programada, geralmente por não fator patológico, isso leva ao que nós chamamos de uma apoptose, uma morte programada. Perfeito? Isso foi para a gente encerrar e dar um resumão de tudo aquilo lá que é a célula, ok? Nós vamos ainda ter um evento mais para frente, onde nós vamos falar sobre uma revisão geral para tirar dúvida de vocês. Essas dúvidas sempre serão pelo Google Classes, Google Sala de Aula, pelo mural, onde a gente no chat nós vamos nos comunicando, ok? O Zoom tem um grande problema, né? O Zoom tem um grande problema que é a gente ter que, como é que se fala? Ter tempo limitado, né? Para isso tudo. Então, esse tempo está aí, acabou, né? E aí a gente tem algumas dúvidas, se vocês quiserem tirar por aqui, tá certo? Mas acabando a reunião, vai demorar mais alguns minutinhos aí, eu acredito que mais uns 10 minutos a gente ainda tem aqui. A gente depois entra a partir de 8h15, eu entro lá no Google Classes e a gente começa a tirar possíveis dúvidas, esclarecer alguma coisa para vocês. Se alguém tiver aí com o microfone ligado, por favor, vídeo ligado, e tiver alguma dúvida, quiser aproveitar esses minutos finais, podemos aproveitar. Eu só quero lembrar que a gente tem mais uma aula a ser dada, tá certo? Que é de edema, ok? Vou passar a data, sempre no horário, dia e horário da nossa aula presencial. Perfeito? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode mandar.
Professor Wagner, é a Miriam que está ministrando a aula. Eu não consigo acessar de jeito nenhum. Ninguém tem perguntas? Então eu vou jogar isso aí lá no Aave, no Google Class, tá bom? E a gente faz por lá. Eu vou começar lá 8h15, tá bom?